Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 492. E também no Livro dos Espíritos, sequência na questão de número 398, onde Kardec faz a seguinte pergunta: sendo os pendores, que ao mesmo tempo significa desvio, vocação, inclinação, sendo os pendores instintivos, isso é instintivos, uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, como eu disse, desses desvios, dessas vocações, dessas inclinações, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. Olha só para você ver como Allan Kardec era sábio em fazer as perguntas. Nós sabemos que esse processo é relativo. Por que ele é relativo? É relativo e ao mesmo tempo também é complexo. Porque não há como as pessoas detectar em todas as outras pessoas esse pendor, que é esse desvio, essa vocação, essas inclinações. Não é todo mundo que consegue analisar essas questões, mas aqueles que conseguem analisar, consegue, ele, obviamente, ele vai dizer que sim, até certo ponto. Como aqui, os bons espíritos responderam a Allan Kardec. Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Olha só para você ver. Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Porque se ele, obviamente, não tomou resoluções nenhuma, é natural que não ocorreu, não houve nada de melhora e sim estagnou. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então, esse é um processo relativo e, ao mesmo tempo, complexo. E cada caso é um caso. Não podemos generalizar, porque isso aí vai muito da individualidade de cada indivíduo. E Allan Kardec ele faz mais uma pergunta. Pode parecer que estou assim agindo com uma certa agilidade, sendo mais rápido, mas não é.
Eu não sei se você se lembra, nos vídeos anteriores, estas questões aqui, como eu disse, 397, 398 e 399, Allan Kardec e os bons espíritos, eles já trataram dessas questões na questão de número 394. Se você lê a pergunta 394, se você separar o joio do trigo nesta 394, se depois você separar o joio do trigo na resposta que Allan Kardec deu, que os bons espíritos deram a Allan Kardec, e se depois você fizer um resumo, aliás, se você separar o joio do trigo com bom senso, no resumo feito por Allan Kardec, você vai perceber que a questão 395, 396, 397, 398 e 399, elas todas já foram na 394 resumidas por Kardec e pelos bons espíritos. Elas aqui apenas encontram-se de uma forma para nos testar, para ver se realmente nós conseguimos analisar estas questões no nosso eu, se realmente nós registramos a 394, porque a 394 ela é a base de todas essas outras questões aqui, já que a 399 é a última pergunta, é a última questão nesse capítulo. Então, faça uma análise para você ver. Na 399, nós vamos tratar de um assunto que nós já tratamos bem lá atrás, mas nesse capítulo mesmo, do esquecimento do passado. Entendeu? Mas nós vamos tratar só para você ver como que a 399, ela encontra-se inserida. Olha só para você ver. A questão 399, ela encontra inserida na 390, na questão 392 e também na 393. Olha só para você, tanto na pergunta quanto na resposta. Tanto é que nós vamos na 399 tratar praticamente da 392 e da 393, só para você ver como que é praticamente semelhante, né? Então, Allan Kardec, ele torna a fazer uma nova pergunta. Poderá também ser pior, isto é, para o espírito, cometer, numa existência, faltas que não praticou em a precedente? Olha só para você ver. Isso é questão que já foi tratado. Poderá também ser pior, né? Isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente, né? A última passada? E aí? Os bons espíritos respondem da seguinte forma: depende do seu adiantamento. Isso aqui já foi tratado já. Isso já foi tratado já na 394. Tanto na pergunta, quanto na resposta, quanto no comentário de Allan Kardec. Se você analisar na íntegra a pergunta 394, a pergunta, a resposta e o comentário feito por Allan Kardec,
você vai deparar com essa questão aqui. Entendeu? Então aqui, ó, eles respondem praticamente idêntico lá, ó. Depende do seu adiantamento. Então tudo depende do adiantamento do espírito. Se não souber triunfar das provas, olha só, possivelmente será arrastado a novas faltas. Consequentes. Então, da posição que escolheu, mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Você consegue se lembrar dessa questão, principalmente na 394, quando nós comentamos no esmiuçamento, quando nós comentamos do retrógrada, né? Que ninguém consegue retroceder. O muito que o espírito consegue realizar é estacionar. Você consegue se lembrar da questão 394, quando na 394, no esmiuçamento, quando nós tratamos desse assunto, que vamos pensar assim: Dr. Bezerra de Menezes, ele segura em nossa mão e nós começamos uma jornada evolutiva junto. Só que chega determinado período da jornada, né? Por exemplo, assim, uma maratona de 100 quilômetros. Aí caminhamos 5 quilômetros. Aí a gente pega, para, ai, doutor Bezerra, deixa eu descansar, deixa eu sentar aqui um pouco e tal, embaixo dessa sombra, água fresca e tal. Esse sentar, esse água fresca, é promiscuidade, é fantasia, é ilusão. Agora, você acha que Dr. Bezerra de Menezes, ele vai sentar ali, embaixo daquela sombra, e tomar água fresca conosco, enquanto ali nós permanecermos? Nós tratamos disso nos vídeos anteriores. Não sei se você se lembra disso. Então, não existe retrógrada. Ninguém consegue retroceder. O muito que o espírito, no processo evolutivo, desculpe, o muito que o espírito consegue é estacionar. Mas você acha que os bons espíritos, eles se detêm onde nós nos detemos? De jeito nenhum. Nós ali podemos nos deter. Nós podemos nos estacionar. Esse estacionamento é as fantasias, as ilusões do mundo, ilusões da carne, os desejos, a porta larga. Então ali a pessoa fica estacionada, cega, imantada, durante séculos e séculos. E Dr. Bezerra de Menezes segue sua trajetória evolutiva. Porque ele não pode dizer assim, meu filho, se levanta, vamos. Não, meu filho, nada de sentar, não. Nada de descansar, não. Nada de sombra e água fresca, não, meu filho. Ele é o próprio Dr. Bezerra, ele é o próprio exemplo.
o professor Eurípides é o próprio exemplo. Jesus Cristo, Allan Kardec, Leon Denis, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, essas pessoas são os próprios exemplos. Então nós temos que seguir o exemplo desses seres e continuar a nossa jornada. Você entendeu? Aqui, ó. Por isso que os bons espíritos responderam dessa forma, ó. Olha só para você ver, ó. Depende do seu adiantamento, né? Mas isso já foi tratado na questão 390, 300 e deixa eu rever novamente. Isso já foi tratado na questão 394. Pergunta, resposta e um parecer de Allan Kardec. Um relatório de Allan Kardec. Ele fez lá um apanhado bem esmiuçado e nos presenteou ali. Então, isso que eu estou dizendo aqui agora é algo que encontra-se na questão 394, que nós já comentamos. Entendeu? Então, depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, olha só, possivelmente será arrastado a novas faltas. Então, se ele não souber, né, se livrar, se libertar, ele será arrastado novamente a novas faltas. Ele vai cometer novos delitos. Ele não vai assim alavancar. Ele vai ali, se ele não souber, né, triunfar. Se ele não souber se elevar, superar aquele processo, ele vai ser arrastado às novas faltas consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento. Olha só para você ver. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação. Ele estaciona. Você entendeu? Por que não retrogradação? Porque não existe retrógrada. Não existe retrogradação. Por exemplo, o espírito, ele nunca, que quando chega no patamar em que se encontra, ele nunca que volta ao reino anterior. O hominal, ele não volta ao reino, ele não reencarna nos animais. Existem alguns países no mundo que eles acreditam que os animais são a reencarnação dos entes queridos, principalmente na Índia. Em alguns lugares na Índia, eles veneram os macacos, os ratos, a vaca, o boi, né? Para eles são animais sagrados. Por quê? Porque eles acreditam que ali, naquele processo de metempsicose, eles acreditam que ali esteja reencarnado, né? Aqueles entes queridos. Agora, coitadinho, pensa bem. É o nível evolutivo de cada um, né? Nós vamos ignorar. Só que quem
tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele não vai se deter onde esses encontram-se detidos, né? Nós não vamos nos deter onde eles, né, se deteram. Nós vamos respeitá-los, porque cada um encontra-se num nível evolutivo. Agora, imagine só, né? Porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar. Ele é suscetível de adiantar ou de parar. Então, é aquilo que eu disse com relação à questão 394. Nós já tratamos disso lá, mas eu vou tornar a repetir. Aqui também eu já disse isso. Dr. Bezerra de Menezes pega em nossa mão e fala assim, vamos fazer um percurso de 100 quilômetros, uma maratona. No 5º quilômetro, você, Dr. Bezerra de Menezes, eu tenho que parar, eu não aguento mais, eu vou sentar aqui. Esse sentar é a ilusão, é a fantasia, é a porta larga. E a pessoa, ali ela permanece alguns milhões de anos ali. Então, o espírito, ele pode parar. Você entendeu? Ele pode se deter. Ele pode se estacionar. Retrogradar, jamais. Retrógrada, jamais. Mas ele pode parar. Agora, por quê? Porque ele é suscetível de se adiantar ou de parar. Agora, que ele permanecerá naquela situação ali, parado, no tempo, na evolução, às vezes até complicando mais a sua evolução, que ele permanecerá ali por toda a eternidade, isso jamais. Ele pode permanecer ali 5 bilhões de anos naquele estado de ignorância. Mas um dia ele cansa daquele estado de ignorância e ele se levanta no bom sentido e ele caça o seu rumo na direção do Criador. Entendeu? Então, o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar. Se ele não quiser parar, ele pode continuar. Agora, se ele quiser parar, ele pode parar. Agora, retroceder, ele não pode. Não é que não pode, ele não consegue. Retroceder não faz parte das leis de Deus. Não faz parte dos desígnios das leis do Criador. Isso não existe nas leis do Criador. E por não existir, é óbvio que não se pratica e, né, e tudo por aí vai. Ou de parar. Nunca, porém, de retroceder. Então, como eu acabei de dizer, o espírito nunca que retrocede. Nesta foi ser humano, mas ele foi desobediente, então ele vai reencarnar num cachorro. Ele vai nascer num bode, nascer num jacaré, um elefante, uma girafa, né? Não. Ser humano, o ser chegou no nível que nós nos encontramos hominal, ele não volta. Agora, é preciso entender também que isso faz parte da evolução do ser. Todos os seres que encontram-se em processo de evolução. Por exemplo, o animal, ele também não volta ao reino vegetal. O vegetal não volta
ao reino mineral, existe apenas para frente. Vou usar esse termo. Não existe para trás, que é retroceder. Ninguém retrocede. Entendeu? Todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal. Não existe hominal, animal, vegetal, mineral. Volta para trás, para trás. Isso não existe. Entendeu? Então a gente precisa ficar muito atento a essas questões. Só que isso aqui já foi tratado, mas nós vamos continuar, porque depois tem um comentário de Allan Kardec também maravilhoso na próxima pergunta 399. Terminando ela, nós vamos entrar num comentário de Allan Kardec maravilhoso para poder encerrar esse capítulo. Até o próximo vídeo.